processador. Nesse vídeo, vamos falar sobre um dos componentes mais importantes de um computador. As informações básicas e o que você precisa saber sobre ele está nesse vídeo. Um processador é uma espécie de microchip especializado que cabe na palma da mão. A sua função é acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados. Entre várias peças que um computador possui, o processador é responsável pela velocidade que o resultado do processo chega até você. A quantidade de cálculos que os processadores podem realizar é medida por Hz. 1 Hz equivale a 1 impulso por segundo. Hoje, você encontra a velocidade dos processadores expressada em MHz, que equivale a 1 milhão de Hz, ou GHz, que equivale a 1 bilhão de Hz, que são múltiplos da medida Hz. Mas ter uma maior quantidade de Hz não significa necessariamente que o processador trabalhará mais rápido. Isso dependerá de alguns componentes, como o núcleo e o clock. Ele é conhecido como cérebro do computador. Ele realiza os procedimentos de cálculo da máquina, pois, como o nome diz, ele processa. Ele processa todas as informações que são fornecidas pelos programas que você usa em seu computador. A maioria com fonte da memória RAM, pois ela armazena dados temporários para que o processador possa acessar informações importantes de maneira mais rápida. Vamos lá. Para entender mais fácil, vamos usar um gráfico bem simples. ULA é a sigla para Unidade de Lógica Aritmética. Trata-se do circuito que se encarrega de realizar as operações matemáticas requisitadas por um determinado programa. O termo cérebro eletrônico está longe de classificar e resumir o funcionamento de um processador. No entanto, a unidade de controle é o que há de mais próximo a um cérebro dentro do processador. Esse controlador define o regime de funcionamento e dá ordem às diversas tarefas do processador, inclusive auxiliando a ULA com base nos registradores. Ele registra e mantém guardada todas as informações importantes. Para saber o que fazer com os dados, contudo, o processador precisa de instruções. É isso que está armazenado nesse tipo de memória, chamada de registrador. Diversas regras que orientam a ULA a calcular e dar sentido aos dados que recebe. Voltando a falar da ULA, é legal saber que processadores atuais possuem outra unidade para cálculos, conhecida como unidade de ponto flutuante. Essa, por sua vez, serve para trabalhar com números enormes, de 64 a 128 bits, por exemplo. Os primeiros computadores anteriores à década de 50 possuíam um diferencial considerável, se comparados com as máquinas de hoje. Eles não eram capazes de armazenar programas. Alguns deles, como o ENIAC, que foi um dos primeiros projetos de computador, que teve seu desenvolvimento iniciado em 1943, tinham inicialmente o plano de armazenamento de softwares em seu interior, mas para agilizar o lançamento da máquina, essa ideia acabou ficando para trás. Dessa forma, o ENIAC tinha que ser modificado manualmente a cada vez que uma tarefa diferente fosse executada. Você tinha que reposicionar cabos, chaves ligadas ou desligadas e o novo programa ser carregado. Era dessa forma que o processamento em si era realizado. Em 1945, a ideia de uma unidade central de processamento capaz de executar diversas tarefas foi publicada por John von Neumann. Chamado de EDVAC, o projeto desse computador foi finalizado em 1949. Essa é a origem dos primeiros modelos primitivos de processadores de forma como os conhecemos. Além disso, o EDVAC e outros computadores, como o Mark I da Universidade de Harvard, marcam o início da era dos computadores modernos, capazes de armazenar programas. O Intel 4004 foi o primeiro microprocessador a ser lançado em 1971, sendo desenvolvido para o uso em calculadoras.
Com o sucesso do 4004, a Intel desenvolveu o processador 8008 em 1972. Esse modelo foi substituído em 1974 pelo Intel 8080, que apesar de ainda ser um processador de 8 bits, podia executar com algumas limitações operações de 16 bits. O 8008 foi desenvolvido originalmente para controlar mísseis guiados. As CPUs 80.386 e 80.486, lançadas entre o meio e o fim da década de 80, trabalhavam com clocks que iam de 33 MHz a 100 MHz, respectivamente. O 80.386 permitiu que vários programas utilizassem o processador de forma cooperativa, através do escalonamento de tarefas. Já o 80.486 foi o primeiro a usar o mecanismo de pipeline, permitindo que mais de uma instrução fosse executada ao mesmo tempo. Em 2000, tanto a AMD quanto a Intel trabalhavam em seus próprios projetos de CPUs de 64 bits, mas quem venceu a disputa mesmo foi a AMD. Isso aconteceu principalmente pelo fato de a AMD ter evoluído diretamente o x86-32, enquanto que a Intel tentou criar algo novo, do zero. Foi traçado uma guerra entre Intel e a AMD, uma das maiores marcas de processadores, investindo em séries e evoluindo cada vez mais os processadores até os que nós conhecemos hoje. Vamos lá. Podemos até dizer que o processador pode ser uma das peças mais importantes do computador, mas sabemos que é sempre bom economizar, então cuidado ao investir. O que devemos levar em consideração é que talvez não valha a pena investir muito dinheiro em um processador, sabendo que tem o mais em conta e diferenças são mínimas. Como exemplo, os processadores em lançamentos, pois costumam ser mais caros e daqui a um tempo a tendência é que o preço abaixe, pois terão mais lançamentos de outros processadores. Também é importante afirmar que o processador não é independente, pois uma memória RAM de boa qualidade ajudará o processador a ter uma boa performance, como investir em um cooler, por exemplo. Isso evitará que o processador esquente e acabe se desgastando, mesmo sabendo que alguns processadores já vêm com cooler padrão. É bem legal você saber que nos games o processador é necessário sim, mas para jogos de alta qualidade gráfica existe a placa de vídeo, encarregada de carregar esses gráficos e manter um bom FPS. Bom, recapitulando o que falamos nesse vídeo, agora sabemos que o processador é mais um componente importante para o funcionamento do computador. A função dele é de processar e enviar dados mais rápido possível para nós. Um poderoso microchip que faz inúmeros cálculos em milésimos.